Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação Ana Lúcia Ferreira. Meio-dia mais 16 minutos. Olá, boa tarde. Já estamos de volta com mais uma edição do programa Falando de Vida aqui pela Rádio Mensagem. Hoje, sexta-feira, dia 17 de abril de 2020. Nós vamos seguindo, com o programa Falando de Vida e também trazendo aqui as informações atualizadas para você que nos acompanha todos os dias ao vivo. O programa Falando de Vida tem a apresentação de Ana Lúcia Ferreira, a direção e produção de Donizete Eugênio, a mesa de som é de Antônio Márcio Buim e a direção é do padre Carlos Eduardo de Quadro. E a proposta do programa Falando de Vida é sempre trazer para você, ouvinte da Rádio Mensagem, aqueles assuntos que interferem diretamente no seu dia a dia. E o assunto continua o mesmo, a pandemia global do coronavírus. A gente segue aqui atualizando, você que nos acompanha todos os dias pela Rádio Mensagem. Hoje, fechando a semana, também trazendo um panorama aqui da nossa região, mais especificamente da cidade de Jacareí, onde nós já temos aí cerca de 14 casos confirmados da doença. O nosso contato agora é com o Ricardo Buchaú, que é engenheiro sanitarista da Prefeitura de Jacareí e também diretor da Vigilância à Saúde. Ricardo, muito obrigada mais uma vez pela sua gentileza. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde, ouvintes do Falando de Vida. É sempre um prazer estar com vocês. Muito trabalho aí, Ricardo? Ou tá dando para descansar um pouquinho? É verdade. Bastante trabalho. Mas a equipe está segurando bem a onda por aqui. Eu vi esses dias uma foto sua bastante exaurido ali na sua função, como diretor de Vigilância à Saúde. Num primeiro momento, acho que na semana passada ainda, quando a gente teve aí uma aglomeração imensa de pessoas em casas lotéricas, naquela ocasião a Prefeitura chegou a interditar 17 estabelecimentos na cidade. O que estava acontecendo naquele momento, Ricardo? E qual que é a situação agora? A Prefeitura já consegue, de alguma forma, melhorar essa situação de aglomerações? O que estava acontecendo ali é o que a gente vê que está crescendo por todo o Brasil, um equívoco muito grande da população. Naquele momento, houve um ajuntamento em frente às agências bancárias e às agências lotéricas para recebimento, movimentação de recursos e tal. E no dia seguinte, para recebimento daquele apoio social que o governo federal está fornecendo. A dificuldade que a gente encontrou e o risco que nós percebemos ali foi de organização dos cidadãos ali, que parecia que estavam vivendo num parquinho, num passeio, num momento comum. Parecia que todo mundo tinha esquecido que o mundo está vivendo uma pandemia. E nós conversamos com os gerentes do banco, solicitamos que eles fizessem um trabalho de contenção, de organização, dentro e fora, e na impossibilidade de fazê-lo, que foi o que eles nos relataram, nós fomos obrigados, por força de manutenção da saúde pública e evitar o risco de uma explosão de casos aqui no município, encerrar as atividades naquele dia das agências, tanto dos bancos quanto das locadoras, para que houvesse uma dispersão da população. São medidas um tanto drásticas, mas quando está em risco a própria vida, a gente precisa agir. Quer dizer, a administração municipal assumiu o seu papel de gestor da segurança da saúde pública e fez aquilo que a maioria dos cidadãos que está em suas casas, guardando o devido cuidado, espera que se faça, porque senão todo o sacrifício daqueles que fecharam os seus comércios, fecharam seus negócios,
estão retidos nas suas casas, alguns até perderam o próprio emprego, todo esse sacrifício vai ser em vão, porque uma minoria acredita que não tem que pensar nisso. Tem que pensar nisso, sim, de forma muito séria. Ricardo, a que você atribui nesse primeiro momento esse relaxamento, né, que vem acontecendo desde o final da semana passada, antes da Páscoa ainda, né? A gente tinha ali aquela movimentação da Páscoa, mas começando a semana ainda com índices bem baixos. Claro, tem todo esse embate envolvendo aí o ministro da Saúde que acabou de ser demitido, o presidente da República, o próprio presidente que vai até padaria, aperta a mão das pessoas, etc. Mas tentando isolar um pouco esses fatos todos, você acredita que nós, aqui no Brasil, a gente está ainda demorando a entender o que de fato está acontecendo? O brasileiro, de maneira geral, tende a deixar as coisas para o último momento. De modo geral, isso é uma coisa intrínseca da nossa cultura, nós avaliamos as realidades em função do ainda não chegou aqui, então eu posso relaxar. É um raciocínio completamente errado, porque quando você relaxa, aí é que vai chegar mais rapidamente. Então, num primeiro momento, a gente atribui isso a um traço cultural do próprio brasileiro. Segundo, o próprio fato de se ficar em quarentena, se ficar isolado dentro de casa, vai criando uma ansiedade, uma angústia, porque foi uma coisa muito repentina que aconteceu, né? Para todo mundo. Então gera-se um desconforto e na menor chance que tiver de dar uma escapulida, o pessoal faz isso. Mas eu acho que ainda está faltando muito de responsabilidade dessas pessoas. Naquele dia lá nas agências bancárias, nós informamos que as pessoas que estavam ali na rua, elas iam retornar para suas casas levando os vírus para os seus avós, para os seus pais, para os seus companheiros, para os filhos, para a família em geral. E mais, é importante que a população saiba que toda vez que você sai à rua, leva a sua família, encontra outras pessoas, daqui a 2 semanas os números vão aumentar e os óbitos, as mortes, também vão aumentar. Os casos de Covid e as mortes por essa doença ocorrem porque as pessoas saem às ruas. Se todo mundo se mantivesse dentro de casa, a gente quebraria as pernas dos vírus. O vírus não conseguiria se propagar se a gente ficasse quieto dentro de casa. É a única coisa que se pode fazer nesse momento para evitar um crescimento, um impacto grande dessa epidemia. Portanto, há um descompasso nas atitudes da população e o que a inteligência, o que o senso comum fala e mostra no mundo inteiro que se precisa fazer, que é ficar quieto em casa. Então estão jogando a vida na lata do lixo para dar uma voltinha na rua, na cidade, para ir não sei aonde, sei lá. Está faltando um pouco de seriedade. Essa doença é muito séria. E ela é séria porque ela passa muito facilmente. Basta você sair na rua. Sempre que você sai na rua, cruzou com alguém, encontrou com alguém, entrou num lugar, saiu, está havendo uma troca de vírus. Um passa para o outro. Quem não tinha, agora passa a ter. Isso que você está falando, Ricardo, é tão verdade, né? E aqui na rádio a gente sempre usa o nosso termômetro, que é o ouvinte, né? E hoje no Jornal da Mensagem, 2 ouvintes falaram a mesma coisa, né? A gente acha engraçado porque eles não se conhecem, mas estão falando a mesma coisa. Que é o fato das pessoas estarem saindo de casa para ir passear no supermercado, né? Já que é o supermercado que está aberto e eu estou há tanto tempo dentro de casa, então eu vou lá no supermercado. Então, 2 ouvintes falaram exatamente isso, que eles perceberam que as pessoas estavam indo para o supermercado para andar, né? Mesmo sem comprar nada. E até pediram aí a redução do horário dos supermercados para menos de 10 horas por conta aí dessa necessidade que as pessoas têm de ficarem andando o tempo todo. É verdade, a gente vê isso acontecer com famílias inteiras. Criança de colo, crianças de mão dada com pai, mãe, família inteira passeando, como se fosse uma diversão e não
uma pandemia onde pessoas irão morrer. É impressionante. Então, é preciso dar uma chacoalhada na população, lembrar que eles estão brincando com a morte, estão brincando com uma doença muito séria e muita gente vai se arrepender disso, porque ela chega e chega mesmo em todos os rincões. Você não se esconde dessa doença. Se todo mundo ficar quieto em casa, ela não consegue nos pegar. Mas não é isso que está acontecendo. Então, nós insistimos nesse sentido. É preciso ficar em casa. Faz uma forcinha pelo amor que porventura você tenha pela sua família, pelos seus parentes, pela humanidade de maneira geral. Se nós pregamos o amor nas nossas elucubrações mentais, nas nossas tergiversações poéticas, é preciso lembrar que nós precisamos praticar o amor também. E nesse momento, a maior manifestação de amor que uma pessoa pode fazer é ficar na casa dela pela própria humanidade. Alguns dados também ajudam as pessoas a entenderem o que está acontecendo. Um deles que particularmente, Ricardo, me assusta muito, acho que deve assustar você também, são essas condutas dos governos mundiais em, de alguma forma, confiscar equipamentos, principalmente aí respiradores. Ontem estava acompanhando uma reportagem em relação a isso do Maranhão, né, que para conseguir ali 20 respiradores, algo muito irrisório, considerando a sua população, eles precisaram dar uma volta imensa e passar essa encomenda que vinha da China para a África para conseguirem fazer chegar isso ao Brasil, porque já tinham tentado 2 vezes e alguns dos respiradores tinham ficado nos Estados Unidos e também em outros países que estão pagando multas milionárias para serem piratas de respiradores nesse momento. Isso, Ricardo, eu confesso para você que me assusta muito ouvir esse tipo de notícia, assim como também me assusta ouvir que vários hospitais do Brasil já estão com seus leitos esgotados, né? Nesses locais, as pessoas já não têm mais a opção de tentar aí, melhorar a quarentena. A situação, o caos já está instalado, né? É verdade. Na verdade, esses equipamentos, eles hoje são objeto de guerra, de verdadeira guerra entre as nações. É um absurdo que se vê essa doença, essa pandemia particularmente, trouxe à tona uma série de características de pessoas, de governos e de nações. Muita coisa que estava acobertada ou estava em silêncio teve que se manifestar. E boa parte dela não é boa coisa. Felizmente, nesse contexto, nós temos esses heróis incansáveis atrás dos bastidores, trabalhando, operando para que mais vidas sejam salvas e o número de danos provocados pela pandemia seja cada vez menor. Mas são tempos muito estranhos mesmo. Agora, esses municípios onde alguns hospitais já estão completamente sem disponibilidade de novos leitos, isso é fruto do comportamento da população, que se tivesse ficado quieta em casa, a hora que alguém adoecesse e precisasse, não seriam centenas de pessoas de uma vez, que é o que acontece quando o povo fica passeando na rua. Esse é um motivo muito prático, muito lógico, para mostrar para a razão de qualquer um que ele deve ficar em casa. Hoje a gente está conversando aqui com o Ricardo Buchaú mais uma vez, né, já parceiro da Rádio Mensagem durante essa pandemia. Nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta falando mais de Covid-19. O Ricardo está trabalhando mais do que nunca aí também, né? E diante de todo o conhecimento que ele tem em relação a vírus, também a questão de infecção, ele traz para a gente também algumas atualizações, né, do que já se sabe em relação ao coronavírus, depois desses meses todos aí de pandemia. Um rápido intervalo, nós voltamos já já. Estamos apresentando Falando de Vida. Mensagem, a evangelização na medida certa. Voltamos a apresentar Falando de Vida.
Meio-dia mais 34 minutos, de volta com o programa Falando de Vida. Hoje, dia 17 de abril de 2020, nós estamos recebendo aqui ao vivo por telefone o engenheiro sanitarista da Prefeitura de Jacareí, Ricardo Buchaú. Ricardo, me lembro ainda que nós conversamos com você no comecinho da crise, né, ali logo depois do Carnaval. Você veio aqui e falou muito para a gente em relação à origem do vírus, né, a questão do mercado de vivos de Wuhan, explicou como é que se dava essa transmissão do vírus, mas ninguém naquele momento poderia imaginar que a gente chegaria a esse ponto. Eu queria que você falasse um pouco sobre os desdobramentos de pesquisa, né? Fala-se muito em cloroquina, em outras questões ligadas à vacina também. O que já se sabe em relação ao coronavírus, ao novo coronavírus, e como conter essa pandemia? A gente já tem alguns avanços? Na verdade, essa pandemia fez o que nunca se viu antes. Ela promoveu a união de toda a ciência em todo o mundo. Nesse sentido, nunca se viu tanto trabalho científico elaborado, tanta pesquisa, e em tão pouco tempo. Nós estamos falando de 4 meses. E ao longo desse tempo, uma infinidade de trabalhos conduzidos no mundo todo, principalmente porque era uma cepa nova de vírus, era uma doença que não existia, não se conhecia. Então foi necessário, sim, esse mutirão da ciência em todo o mundo. Muita coisa vem sendo descoberta, mas na ciência não é suficiente descobrir. É preciso consolidar aquilo por meio de um aprofundamento e de repetições sucessivas que garantam a confirmação daquele fato para que ele se torne um fato científico. Então, quando se fala em cloroquina, por exemplo, um médico relata que tinha 50 pacientes, usou a cloroquina com eles e teve bom resultado. Então, podemos usar a cloroquina? Ainda não. Com segurança, não. Senão, quem usar vai estar simplesmente continuando a experiência anterior. Porque é preciso que o mesmo trabalho seja repetido com centenas, milhares de vezes, milhares de pessoas, para que se tenha a confirmação da capacidade de ação daquele remédio no sentido que se deseja, mas também ter a oportunidade de perceber os danos que ele pode causar. E quando você tem poucos casos e só observa o sucesso, você corre o risco de fazer uso daquele princípio ativo e, ao invés do sucesso, você ter que colher frutos amargos que você não teve oportunidade de observar, porque foram 50, 100 pessoas só, quando nós estamos falando de bilhões de pessoas. Por essa razão, no caso da cloroquina, ela não é um medicamento que deva ser adotado pela população. Primeiro, porque não está consolidada tanto a sua capacidade positiva, quanto os danos que poderia provocar no tratamento dessa doença. Segundo, porque não é um medicamento no estilo analgésico para dor de cabeça, que você está com dor de cabeça, vai ali na farmácia, compra um, toma, acabou. Não é assim. Ele tem efeitos, a cloroquina tem efeitos seríssimos no organismo. Quais são esses efeitos, Ricardo? Por exemplo, ela é capaz de provocar danos irreversíveis na visão. Então, pessoas que têm, por exemplo, doenças autoimunes, como artrite reumatoide, lúpus, e fazem uso da cloroquina combinada com outros medicamentos, elas precisam fazer um acompanhamento oftalmológico. Agora, o cidadão que vai procurar cloroquina para tomar, para não pegar coronavírus, não sabe o risco que está correndo.
Quer dizer, a pessoa pode ficar cega. Não é preventivo, né? A pessoa que eventualmente fez isso, e olha, Ricardo, a gente sabe que tem gente que fez isso, porque muita gente ligou aqui na Rádio Mensagem no comecinho da crise e já não encontrava mais esse medicamento para tratar lúpus e outras coisas, então, obviamente, alguém estocou isso tudo, né? Exato. E se eventualmente alguém comprou isso na farmácia e está esperando acontecer alguma coisa para tomar, ou já tomou, essa pessoa pode, no mínimo, perder a visão. Ela, no mínimo, pode ter complicações que ela nem sabe que já está tendo. O que a gente recomenda é que ela procure um médico e relate para ele a quantidade de vezes que tomou, as dosagens que utilizou, para que ele possa, dependendo da especialidade dele, concluir e orientar, ou, se for o caso, encaminhar para uma outra especialidade, como, por exemplo, um oftalmologista. Não é uma medicação que deva ser utilizado pelo cidadão sem um restrito acompanhamento médico. A gente ainda trazendo para a realidade do nosso ouvinte, né? Várias participações chegando aqui, já vou ler também a participação do nosso ouvinte, mas a gente tem que falar, doutor, ter essa coragem. Eu percebo que o senhor eleva o tom e é um pouco mais enérgico, porque mesmo com tantas falas, né? A gente sempre prolixo aqui, repetindo a mesma coisa, ainda tem uma resistência muito grande em acreditar que as coisas estão acontecendo. E aí a gente tem, por exemplo, informações de Guayaquil, do Equador, né? Onde a gente teve aí uma falência total do sistema funerário de saúde, corpos, inclusive, nas ruas, muitos corpos nas ruas, e o governo não tem condições de enterrar essas pessoas, né? Os corpos estão nas ruas. Isso não é, minha gente, isso não é fake news, isso não é montagem de internet, isso aí está acontecendo neste momento, né? Exatamente. E igualmente está acontecendo na mesma intensidade e gravidade nos Estados Unidos, onde nós temos aí uma média, acabei de ver agora, não sei se já subiu 2.000 mortes por dia, alguma coisa assim. Já passou disso, muito, né? Já passou. Doutor, como é que nós vamos enterrar 2.000 pessoas por dia? Então a prefeitura, né, no caso o estado de Nova York, abrindo valas e colocando as pessoas sem enterro, sem nada, como se fosse não é, uma guerra. Né? Então, se esse tipo de imagem não é suficiente para que as pessoas entendam a gravidade da situação, a gente não sabe mais o que é suficiente, né? É verdade. Mas a gente também não pode parar, viu? Não podemos desistir. Porque, além desses resistentes e que estão perambulando pelas ruas, provocando um aumento no número de casos e que provavelmente eles mesmos ou os seus parentes sofrerão com isso, existem aqueles que, por outro lado, são incansáveis na parte que lhes cabe. As famílias que estão nesse momento em suas casas, os empresários que fecharam as suas portas, os trabalhadores que se afastaram dos seus empregos, os profissionais de saúde, os profissionais de segurança, os profissionais de trânsito, de assistência social, todos aqueles que estão dando suporte para que as coisas que precisam ser feitas continuem no seu ritmo normal, a esses deve-se manter por esses todo o esforço daqueles que estão na luta. Quem está lutando, saiba que tem muito mais gente nos bastidores lutando e se sacrificando para que a gente não tenha um impacto tão profundo quanto o que a gente tem assistido em vários países aí. E só para comentar aqui, a China ontem acabou de notificar que todos os casos de óbito que ela notificou eram 40% menores. O número de mortos é muito maior do que a própria China sabia. Achava-se que era por outras razões e estão descobrindo que foi por causa do Covid. Então, nós estamos falando de uma experiência que todo mundo está vivendo, que mata. Como você disse, é uma guerra. Fique na sua casa. Você não tem armamento para essa luta. Você tem como se defender. E você se defende ficando dentro da sua casa. Proteja a sua família. Não saia para passear na rua.
nem por um minuto, né? Aí chegou aqui uma participação de uma ouvinte muito pertinente, a Osmarina diz o seguinte: doutor, boa tarde, o que dizer sobre alguns casos de pessoas que estavam em casa e pegaram o vírus e pessoas que estão trabalhando e não ficaram doentes, andando inclusive de ônibus todos os dias? Como é que explica isso, doutor? Na verdade, de 100 pessoas que pegam o vírus, 80 vão ter um resfriadinho ou não vão ter nada. Muita gente pode já estar com o vírus e não sabe. É muito parecido com a dengue. Você tem um percentual muito grande de pessoas que pega a doença, mas não fica doente. Você pega o vírus, mas não fica doente. E quando você vai para sua casa, você pensa que você está bem, mas você está com vírus e passa para um familiar seu que adoece. Aí você pensa, da onde veio esse vírus? De um desses aí que pensa que está sadio. Ele não está doente, mas está com vírus. E no caso das ruas, acontece a mesma coisa. Só que a gente nunca sabe quem é o 20% que vai para o hospital e quem é que vai morrer. Então, é um tipo de loteria que não vale a pena apostar. Não vale a pena colocar em risco a vida da família, porque existem casos que vão acontecer e outros que não vão acontecer. Provavelmente, muita gente, mas muita gente mesmo, está pegando esse vírus e nos próximos dias a gente vai começar a ver os números crescer, as necessidades de internação e, em alguns casos, a necessidade de covas para poder enterrar esses mortos. Então, não há argumento que nos permita. Mas a solicitação dessa ouvinte, a explicação é essa. A gente leva o vírus sem saber que leva. Por isso que é tão importante não ir na casa da mãe e do pai no final de semana, né, doutor? Exatamente. As visitas, por mais necessárias que sejam, por mais falta e saudade que a gente sinta, é preciso fazer um certo sacrifício agora, em nome da própria vida, para que daqui a poucas semanas nós possamos todos nos reunir de novo e festejar o esforço pela vida que fizemos. Uma participação que chega aqui de um ouvinte, pediu para não ser identificado, vou ler aqui o que a pessoa passou. Essa contagem aqui em Jacareí não condiz com a verdade, na minha opinião. Tem uma pessoa muito próxima a mim que trabalha em um hospital aqui na cidade e diz que tem muitos casos confirmados e mortes, e que teve na cidade passa dos 14, são mais de 3 mortes. Como é esse controle na cidade? Essa participação aqui do ouvinte, doutor, é muito pertinente por conta daquela história que a gente fala das fake news, né? Das notícias falsas. Uma coisa é, minha gente, o que a prefeitura está divulgando. A prefeitura de Jacareí e as outras prefeituras não têm interesse nenhum de forjar os dados, pelo contrário, as prefeituras estão sendo prejudicadas porque, como disse hoje o prefeito Isaías Santana aqui no jornal, os casos que nós receberam, que a prefeitura recebeu ontem, 6 casos a mais confirmados, não são casos de agora, são pedidos que a prefeitura fez em março ainda e a prefeitura recebeu a resposta só agora, ou seja, sabe lá Deus se essas pessoas obedeceram à quarentena ou não. Então, quando alguém fala que a prefeitura ou o estado ou o país está ocultando casos, pelo contrário, os estados, o poder quer mais é saber quantas pessoas estão contaminadas, mas nesse momento não é possível por conta da altíssima demanda que está sobre esses laboratórios de análises, não é isso, doutor? Exatamente. Mas primeiramente é importante esclarecer para os ouvintes que não se deve fazer afirmações de coisas que não se tem domínio absoluto sobre a verdade dela. Dizer que a prefeitura está ocultando, eu perguntaria, que provas se tem disso? Nenhuma, porque isso não acontece. Eu sei que não acontece, porque quem controla esses números sou eu particularmente. Quando o prefeito fala de algum número, quando a Secretaria de Comunicação fala de algum número, fomos nós da vigilância que encaminhamos esses números. Nós passamos 17 horas por dia debruçados sobre tudo que está acontecendo, para que a população tenha a informação mais precisa possível todos os dias. Então, não é correto fazer afirmações sem conhecer a sua realidade. É uma primeira
observação. Outra observação que é importante é que essas ocorrências, elas podem ser, muito parecido com o caso da dengue de novo. Existe um teste rápido. Esse teste rápido, ele não é para se definir se o caso é confirmado ou não. Quando ele dá positivo, não quer dizer que essa pessoa está doente e está com o vírus. Pode não ser isso. A função desse teste não é como algumas pessoas pensam, vão até o laboratório, pagam por isso para ter um resultado e o resultado é negativo, ela fica toda tranquila, não peguei. Não é verdade isso. Esse teste não é para isso. Não é para saber se você pegou ou não a doença. Ele é um coadjuvante, ele é um instrumento de gestão para o médico que está com um paciente internado numa UTI, com a gestão da Secretaria de Saúde, que precisa seguir um protocolo médico diferente para os profissionais de saúde, determinado pelo Ministério da Saúde, e fazer o deslocamento, o isolamento ou o retorno ao trabalho dos seus profissionais, que não podem parar para que outras pessoas, em número muito maior, não caiam adoecidas. Então, é comum, e a gente viu isso recentemente num bairro periférico aqui do município, várias pessoas fizeram o teste rápido sobre dengue e deu positivo, elas voltam para suas casas dizendo que, eu estou com dengue. Ela não está com dengue, aquilo é só um sinalizador para orientação. O teste válido para se tomar uma decisão final de diagnóstico e se assumir num contexto epidemiológico, nós estamos falando de 230 mil pessoas em Jacareí, não é um teste rápido, ele é um teste laboratorial, é um teste em que você encaminha quando há necessidade de uma comprovação drástica, porque, embora muita gente não saiba, as decisões que os médicos precisam tomar durante as condutas dos casos graves de corona são muito sérias, são muito difíceis de serem tomadas. E esse teste vem como mais um instrumento facilitador. Então, é comum você pegar o resultado de um teste e dizer, não, nós temos 30 casos confirmados. Não são casos confirmados. Você pode ter 200 resultados de testes rápidos, positivos, e só ter 10 casos confirmados. Então, há essa confusão e, por isso, nós alertamos a população. Não faça afirmações quando você não tiver uma certeza absoluta do que você está falando. Mensagem recebida, ou o fato de você ter um colega, um amigo que trabalha em tal lugar, isso não é fundamento para se fazer uma afirmação nesse estilo. Fica a orientação e o alerta. A gente está chegando aqui a informação, acredito que o governo do estado de São Paulo tem acabado de anunciar aí, viu, Buchaú, a prorrogação da quarentena, viu? O governador está neste momento em coletiva, é isso mesmo. Prorrogou para até o dia 10 de maio em todo o estado de São Paulo. A gente tinha até o dia 22 de abril, agora uma nova prorrogação para o dia 10 de maio em todo o estado de São Paulo. Acabou de ser anunciado pelo governador do estado de São Paulo, João Dória, a prorrogação da quarentena. Isso significa aquilo que a gente já imaginava, né, Buchaú? Por conta ainda da crescente dos casos, o ex-ministro Mandetta disse que a gente ainda estava longe do platô, né, que é o ponto de curva. O Brasil ainda está nessa ascendente aí de casos, alguma coisa em torno de 30 mil casos e 2 mil mortes, e isso está muito longe ainda de acabar, pelo menos num país de dimensões continentais como o nosso, né? Exatamente. E a gente poderia ajudar a reduzir, ele está tendo que estender esse prazo, porque o povo está saindo para as ruas. E enquanto continuar esse comportamento irresponsável, um comportamento de risco para a vida da população, essa história vai continuar se estendendo. Quanto mais nós ficarmos em casa, menos casos ocorrerão e menor a necessidade de estender esses prazos. Isso só está acontecendo porque está faltando a colaboração de uma parcela da população que insiste em ficar passeando com risco para si próprio e para os demais. Mas é exatamente isso. Ele, de fato, prorrogou
A gente imaginava que aconteceria isso, uma vez que a gente vem acompanhando as movimentações em todas as cidades no estado, e de fato vem acontecendo isso. Só está indo um pouquinho melhor aquelas cidades em que a população um pouco mais madura, mais responsável, mais consciente, assumiu o cuidado com as suas próprias famílias, com os vizinhos e tal, e ficaram em casa. Esses aí estão numa situação mais tranquila e o prefeito local pode ir flexibilizando e abrindo e liberando as coisas, porque eles não estão com tanto risco assim. Mas nas cidades em que a gente vê essa movimentação como se fosse um dia normal, o jeito é fazer isso que o governador fez mesmo. Não tem outro caminho. Os nossos ouvintes estão atentos aqui, viu, Ricardo, e já sabem onde procurar informação correta, né? Já sabem filtrar também melhor a informação que recebem. Exatamente, a gente está aqui com uma informação, eu não sei se ela é verdadeira, porque quem passou aqui para a gente foi a Gislaine, mas a gente sabe que existe uma intenção do governo federal em fazer uma reabertura gradativa, independentemente da situação da pandemia, né? Isso a gente viu ontem aí na fala do presidente Bolsonaro na ocasião do anúncio do novo ministro da Saúde. E aí a nossa ouvinte Gislaine diz o seguinte, do São Benedito: creio que essa pandemia irá nos ensinar muitas coisas. Eu sou professora e estou preocupada com a postura do ministro da Educação, que publicou, segundo ela, que deseja a reabertura das escolas e confirmou a data do Enem. A data do Enem realmente ele estava confirmando ainda para esse ano, né? Mas a questão da reabertura das escolas eu ainda não me inteirei aqui. O fato é que o ministro Abraham Weintraub, ele deve agir aí junto com o governo federal. E como nós temos uma discordância por parte dos estados em relação a esses pontos, eu acredito, Ricardo, que tudo vá mesmo que parar na justiça, né? Porque hoje mesmo a gente trouxe essa questão aqui, essa possibilidade, o Sincomércio colocando que em algumas cidades do estado os prefeitos estavam acionando a justiça para reabrir os comércios, então não é uma unanimidade essa quarentena em todo o estado de São Paulo, que é o estado que mais tem casos e mortes. Não é à toa. Não é à toa, né? Exatamente, a insistência é bastante grande, mas eu acredito, né, legalmente falando, que isso tudo vá mesmo parar na justiça. É bastante provável. Você vê aí, de um lado, interesses comerciais sobrepujando o próprio cuidado com a saúde e com a vida. É certo que a economia precisa de cuidado, mas muito antes que a economia, é preciso estar vivo, é preciso estar saudável, senão a economia não vai ter utilidade nenhuma. Ou seja, precisamos equilibrar as nossas ações. Neste momento, o que precisamos fazer para sobreviver e para não provocar o caos em cada cidade é ficarmos em casa. Se nós descuidarmos disso, vai haver uma explosão, doença para todo lado, morte para todo lado. Aí sim eu posso garantir a você que qualquer município quebra e aí vai demorar muito mais para se recuperar. A participação aqui dos nossos ouvintes, né, a questão das máscaras, já tem uma orientação maior para o uso de máscaras. E muitas pessoas perguntam se o governo não vai distribuir essas máscaras. Gostaria que você falasse sobre isso, Ricardo. As máscaras estão sendo um problema no mundo inteiro, para os países, para os estados, para os municípios, e cada um está procurando uma solução. Aqui em Jacareí, nós conseguimos um ou outro fornecedor, quantidades não suficientes, mas estamos vendo também a sociedade se mobilizar, se organizar, instituições em parceria com pessoas que têm espírito público, comunidades de artesãos e costureiras, pessoas se organizando no sentido de contribuir e minimizar esse déficit. Então, hoje há necessidade de uso da máscara, não apenas para o profissional, mas também para a pessoa que você precisa ir até a farmácia
coloca a máscara. Você vai sair da sua casa, precisa ir até o supermercado fazer uma compra, coloca a máscara. Porque agora, diferente do começo, nós já temos o vírus circulando. O vírus hoje já é considerado comunitário. Ele pode estar em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Não está mais só no paciente que está sendo atendido pelo médico. Qualquer pessoa com a qual você cruze na rua pode estar com vírus. Inclusive, nós mesmos podemos estar com vírus cruzando com outras pessoas. Então, nesse sentido, quando houver a necessidade de se deslocar, de sair de casa para resolver um problema de alimento, de qualquer coisa, de medicação, coloca-se a máscara. Não precisa ficar todo mundo dentro de casa usando máscara, não é isso. Mas as pessoas que estão trabalhando, as pessoas que estão naqueles grupos essenciais que não puderam trabalhar, sempre que estiverem num ambiente fechado com outras pessoas, devem trabalhar com máscara. É uma proteção para as outras pessoas, principalmente, mas para ela também. Bacana. A gente hoje aproveitando, né, esse conhecimento todo do Ricardo, fechando aqui o Falando de Vida, registrar a participação da Lucimara também, ouvinte. Ela diz o seguinte: acho que muitas pessoas sabem, e é uma verdade, até o pessoal cair em si, não levar um susto, o pessoal vai levando e não está levando muito a sério, né? É verdade, viu, Lucimara? O pessoal não está levando a sério porque os números não têm nomes, né? A partir do momento que começarem a morrer pessoas próximas, né, Ricardo? Aí a gente vai mudar a nossa postura e, como todo ser humano, a gente só vai mudar a nossa postura quando isso começar a acontecer. Também a Gislaine aqui mandando um abraço. O Manuel do Pagador Andrade também disse que concorda plenamente com o Ricardo. Estamos jogando nossa vida na lata do lixo. Reforço mais ainda, né? Minha vida e a do outro, né? Não me pertence, né? Preciso aí mudar a minha atitude em relação a essa questão também. Para fechar, Ricardo, eu gostaria que você falasse para a gente quanto tempo, em média, vocês estão esperando os resultados de testagem dos suspeitos, né? Para essa resposta do Adolfo Lutz, em média, quanto tempo a prefeitura está demorando para receber? Eu tenho uma leve impressão, eu não sei se é a demanda, mas a impressão que eu tenho é que a prefeitura de São José, como é uma cidade em potencial para contágio, a impressão que eu tenho é que ela tem recebido mais respostas do Adolfo Lutz. Não sei se eu estou equivocada aí na minha avaliação. Não, não é isso não. São José, ela tem alguns laboratórios privados que fazem o serviço, fazem a análise para ela, a testagem para ela. Mas o exame, esse exame laboratorial que o Instituto Adolfo Lutz faz, ele leva mais ou menos 6 horas operacionalmente falando. Então você daria entrada num dia e no outro dia teria o resultado em condições ótimas. Na prática, ele costuma levar 3 a 4 dias para a gente ter o resultado. Nessa situação de hoje, com elevadíssimas demandas da própria capital, principalmente, o acúmulo de exames chegou a mais de 20 mil. 20 mil amostras aguardando para serem examinadas. E as nossas estavam lá. Então, elas levaram 20, quase 30 dias para começar a chegar aos resultados. Há 2 semanas atrás, o Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, prometeu que iria ampliar essa capacidade, ia credenciar outros laboratórios e iria ampliar também a realização dos exames nas unidades do Adolfo Lutz. Então, algumas unidades, como a de Taubaté, que não estavam fazendo esse exame, vão passar a fazer agora. Outras unidades em outras cidades do estado também passarão a fazer. Não vai ser só a unidade do Adolfo Lutz da capital. De modo que já começaram a chegar num ritmo melhor os nossos resultados, que são esses que a gente vem divulgando. Só esses números agora, vocês vão perceber que houve um salto, né, de anteontem para ontem, de número de casos, de notificações, etc. E daqui para frente a tendência é essa mesmo, é aumentar. Isso significa que potencialmente, quando tiver alguém na rua, provavelmente essa pessoa está com vírus. Então, um grupo de pessoas, com toda certeza,
vai estar o vírus circulando por ali. Qualquer lugar, seja uma loja, supermercado, o que for. Portanto, fique em sua casa, porque nós já sabemos que o vírus, ele sim, está batendo perna por aí, esperando pegar alguém. Para fechar, Ricardo, a última pergunta, a ocupação de leitos aqui de Jacareí ainda é razoável. A gente tem aí uma boa taxa de disponibilização de leitos. Sim, sobretudo porque nesse momento nós estamos com bem poucos casos demandando UTI. Mas não podemos ficar contando com isso, né? Tudo que se tiver, toda a capacidade de ampliação que for possível está sendo trabalhada para garantir o mínimo necessário dentro de um ritmo possível. Por essa razão é que nós não podemos ter multidões na rua. Senão, de repente, nós vamos ter multidões precisando de leitos e não há lugar no mundo que tenha leitos para uma multidão. Mas, nesse momento, não está havendo dificuldade por parte do município no atendimento dos casos que têm surgido. Hoje a gente conversou então com o Ricardo Buchaú, engenheiro sanitarista da Prefeitura de Jacareí, parceiro aqui da Rádio Mensagem, sempre foi, né? Mas agora mais do que nunca também nessa situação de pandemia, utilizando os microfones da Rádio Mensagem para levar informações de qualidade para você que nos escuta todos os dias. Ricardo, muito obrigada. Força aí, né? Eu espero não ver de novo fotos suas ali na frente do banco, né? Parecia ali Jesus no templo com chicote, sabe? Você desculpa a comparação, mas foi o que eu percebi ali, né? Uma autoridade de saúde não precisa se prestar esse papel, né, minha gente? O lugar do Ricardo é ali analisando os números, trazendo informações pra gente, né? E se fez necessário ele ir ali na frente do banco é porque o bicho estava pegando realmente. Então vamos respeitar sobretudo os profissionais como ele, a guarda e tantos outros que não podem parar, né? Precisam trabalhar. Então a gente fazendo a nossa parte, a gente está colaborando com eles também. Muito obrigada, viu? Ana, nós é que agradecemos a participação aí dos ouvintes falando de vida e permanecemos aqui sempre à disposição. Desculpe se em alguns momentos a gente é mais efusivo, mas é que a ânsia por fazer a coisa certa nos move no sentido, às vezes, de elevar o tom de voz, mas é por uma boa causa. E você fica agora com o Marcos Floriano e o Comunicação Total. Um excelente final de semana para você. Fique em casa. Olha só, Deus está mandando aí um friozinho. Você que pode, claro, fique em casa, né? Aproveite sua família, né? Aproveite esse período com as pessoas que você ama, como disse o Ricardo. Eu sei que é difícil, gente, eu sei, a gente não está acostumado com esse tipo de coisa, né? Quem que ia imaginar que a gente ia passar por tudo isso, né? E a gente não sabe lidar, né? O brasileiro está acostumado a abraçar, a beijar. Tá difícil, tá apertando o coração, né? A saudade tá batendo dos nossos pais, nossos avós, a saudade de bater perna no shopping. Eu sei, minha gente, que vocês gostam aí de um Mac, né? Com a criançada no final de semana, saudade da missa, saudade de ser coroinha, saudade de ser ministro, saudade do padre, quanta saudade, né? Será que a gente vai ser diferente depois de tudo isso? Será que a gente vai valorizar mais esses momentos? Será que a gente vai parar de dar perdido nos amigos que chamam a gente para tomar um cafezinho? A gente tem que ser melhor, né? A gente tem que ser melhor. Se Deus quiser, a gente vai melhorar depois de tudo isso. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, com esperança no coração. A gente se vê então na segunda-feira, às 7h30 da manhã, ao vivo, no Jornal da Mensagem. Até lá! Você acompanhou na Mensagem o programa Falando de Vida.